Thelma, Fernanda, adoro falar o nome de vocês. O Lu, sempre prestigiando também, a Ana Morise, Micaela, Ju. Ju tá sumidinha, Ju. Neiriane, Lohane, Vânia, Hildo. Cris também sempre prestigiando a gente. Oi, Cláudia, Camila. Tô tudo sumida, bem? tô voltando. Que bom. Mila, Dani. Oi, Tati. Oi, Fernanda, Camila, tudo Paula. bem? Tudo bom? Cláudia da Check in Here aqui, só que eu tô sem Ai, áudio, sem que vídeo. bom. Tá Tem aqui o da boa? Cláudia, né? Que É, bom. tudo Rio de bom? Janeiro, Campinas, Oi, Santos, oi, Camila. Goiânia, Oi. Brasília, São Paulo, Alter do Chão. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença de sempre. Vou dar mais um minutinho só para o pessoal ir chegando. Quem que é a Daniele aí? Aqui também tem muitas Danis, podem se apresentar, que eu não. Ângela também acabou de entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, já são 5 e 6, acho que eu vou apresentando vocês, né, pessoal? Primeiramente, né? Agradecer então aí o Douglas, a Pure e o Jean também, que vão apresentar aí o Cruzeiro North Pantanal Cruise e falar um pouquinho do Pantanal para a gente. Oi, Marla. E a Aline, Thiago e o Juliano Barbosa, que são da KTR Turismo Consciente, essas duas empresas incríveis que têm dois produtos, três na verdade, né, na Amazônia, que vamos falar da Amazônia. Fui corrigida pela Aline, que é melhor falar Rio Negro do que Anavilhanas, né, Aline? A Amazônia do Rio Negro e a Amazônia Paraense. E o intuito desse evento aqui hoje, né, nosso Café com Ideias, já tinha uns 40 dias que nós não fazíamos, é para falar principalmente, né, desse equilíbrio entre a sustentabilidade, o turismo e a preservação, né? Conversei um pouquinho hoje com o Douglas mais cedo, justamente para falar de Pantanal, né, que a gente está aí sofrendo essas secas, queimados nos últimos dias e foi a pior dos últimos anos, mas também falar um pouquinho sobre a recuperação da natureza, né, que ela é muito resiliente e que a gente precisa realmente prestigiar o turismo, incentivar os clientes para que realmente, né, se torne um destino mais conhecido pelos brasileiros e que com o nosso turismo a gente consiga também ajudar aí na preservação, na sustentabilidade. Então, é um evento muito especial, né, para falar desses dois produtos, dois biomas tão incríveis no Brasil. E qualquer dúvida, a gente vai deixar mais ou menos 15 minutinhos para cada palestrante e no final a gente vai abrir uns 10 minutos para a gente fazer perguntas, tá? Porque eu sei que são dois destinos que geram bastante dúvidas para todo mundo, inclusive para a gente da Just, né? E a gente está o tempo todo aqui à disposição de vocês. Então, antes do Douglas, eu passar a palavra para o Douglas, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para falar um pouquinho dentro do site da Just como que vocês vão achar esses produtos, tá? Eu acho que todo mundo tem aí nos últimos meses utilizado bastante condições especiais, né, nas nossas campanhas de brasilidade. Eles estão aqui também, mas eu quero mostrar um outro lado do site. Foi criado com muito carinho para vocês, que tem as regiões, né? Não sei se vocês sabem, né? A Just é uma operadora que opera o mundo todo, sempre com roteiros personalizados, sob medida, com a busca desse algo a mais, as experiências mais genuínas. E no Brasil a gente separou, né? Nós temos um país gigante, a gente separou por regiões. Então, a gente tem aqui a região norte, que a gente vai falar dos produtos de Amazônia. Se a internet me ajudar, vai entrar. Guarda. A internet em Alter tá melhor que a minha, Aline. Isso aí, quando vocês entram aqui em Norte, vocês vão ter aí pacotes, né, para o Jalapão, para a Amazônia. Tem vários produtos, mas o que nós vamos falar hoje são dos barcos, né, da expedição KTR, que é o Amazônia Autêntica, o Amazônia Selvagem e o Imersão Amazônica. Então, basta vocês clicarem aqui no Saiba Mais, e aí vai ter todo o roteiro, a descrição de todos eles.
Então, esse, por exemplo, é o Mirante do Gavião e o Cruzeiro Expedição Caterre, que são os dois produtos, né, da Amazônia do Rio Negro. E aqui vocês sempre vão ver aqueles destaques que eu mando para vocês na lista de transmissão, os nossos mimos exclusivos, a gente colocou aqui, que a gente vai falar na apresentação do pessoal, né? E nesses produtos a gente achou que o mimo exclusivo mais bacana para oferecer para vocês, sem dúvida, é o binóculo, porque o cliente consegue avistar, né, toda a beleza natural de bichos, de flora, de fauna. E aí depois a gente vai passar para a Amazônia Paraense, onde a gente vai ter os produtos Rio, Tapajós e Arapiuns. A Amazônia Paraense, que é outro barco de 4 dias, 3 noites. E a imersão amazônica também de 6 dias, 5 noites, tá bom? E aí depois no Centro-Oeste, a gente tem aqui o do Pantanal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando no chat, tá, pessoal? Que a gente vai tirar no final. E aqui, né, no nosso maravilhoso Centro-Oeste, né, a gente tem um Pantanal. E aí o cruzeiro que a gente vai falar um pouquinho hoje vai ser desse cruzeiro de Pantanal Norte para algumas saídas para o ano que vem. Também é só clicar no Saiba Mais, tem todas as informações, podem baixar os PDFs. É isso. Então, vou passar a palavra, então, para o Douglas agora, para ele fazer a apresentação, primeiro falando do Pantanal, que eu acho que, né, todo mundo está aí sedento, a gente quis realmente explorar primeiro, falar das regiões e depois a gente fala dos produtos, tá bom? Muito obrigada por todos, pelo tempo aí de vocês para essa tarde, final de tarde. Obrigado, Camila. Bom, eu sou Douglas, a gente tem um produto chamado North Pantanal Cruise. Enquanto eu compartilho a tela, teve uma pergunta no chat aqui, se esse roteiro é no sul ou no norte. Esse roteiro, na verdade, ele começa no norte, mas ele navega parte dos dias exatamente na linha que divide o norte e o sul, que é o Rio São Lourenço, tá? Então, só para vocês saberem, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Deixa eu só... Pronto. Então, só para tirar as dúvidas, né, ou pelo menos tentar tirar parte das dúvidas em relação ao fogo no Pantanal, o fogo no Pantanal, ele, assim, esse ano realmente é o pior fogo que a gente teve nos últimos 47 anos, né, é uma seca muito grande. O Pantanal, ele não encheu e não alagou. O Pantanal tem um regime de águas muito grande, então ao longo da temporada de chuvas, chove nas bordas do Pantanal e essa água desce e essa bacia alaga os leitos dos rios, as águas saem dos leitos dos rios e ficam vários alagados com poucas porções de terra fora desse alagamento. E esse ano não teve esse alagamento, né? Esse ano, desde de fevereiro, que já se tem uma preocupação com o fogo que poderia chegar. Os primeiros incêndios foram registrados no final de março, e a falta de turistas, né, pode ter levado a um aumento de queimadas ilegais, porque a presença dos turistas na região acaba inibindo um pouco isso, acaba sendo uma fiscalização civil, ou seja, as pessoas circulando, os guias circulando. Então esse ano acabou não tendo isso, desde março, que não se recebe turistas no Pantanal. Então isso é uma realidade que a gente está vivendo. O lado bom disso tudo, né, tentando enxergar o lado bom, existiu uma mobilização muito grande, né, de várias entidades, empresários, tal, que formaram, estão tentando criar uma brigada permanente da sociedade civil, né, não dependendo do apoio governamental. Inclusive foi lançada uma campanha chamada Brigada do Alto Pantanal para tentar custear um ano dessa brigada. Vários artistas estão envolvidos nessa campanha, com narração, com exposição, com divulgação. E o outro lado bom é que, assim, nunca se viu uma união tão grande de toda a comunidade que vive lá, os empresários, os guias, as pessoas que moram, os piloteiros. Então, houve uma disposição bastante grande de todo mundo para minimizar o incêndio no Pantanal. Então, apesar do descaso das esferas governamentais, houve uma união muito grande da sociedade civil na região, né? O Pantanal tem uma característica muito importante de recuperação muito rápida. O ano passado a Caimã pegou fogo, se eu não me engano, mais de 60% da área da Caimã foi queimada, no maior incêndio que a Caimã teve até hoje,
e 3 meses depois o Pantanal estava verde de novo, né? Então, óbvio que não é uma coisa assim, que é bom que aconteça queimadas dessa magnitude, mas o Pantanal se recupera muito rápido. E o melhor que a gente pode fazer para ajudar o Pantanal é visitar o Pantanal, porque o Pantanal ano que vem vai estar verde de novo, né? A fauna, na verdade, ela está presente. Teve algumas perdas, óbvio, tem gente lá recuperando e tentando minimizar essas perdas de fauna, mas um dos nossos guias ontem me mandou imagens de lá, ele viu mais de 10 onças em 3 dias, né? Então a Pantanal está lá, os animais estão lá, e tenho certeza que o ano que vem essas pessoas que dedicaram dias e noites incansavelmente, guias, empreendedores, fazendeiros, que também só tem fazendeiros que não são só fazendeiros que botam fogo no Pantanal, que às vezes é mal visto com isso, vão estar esperando o turismo ano que vem, então é bem importante isso acontecer. Bom, a gente trabalha há 9 anos já com o turismo de onça no Pantanal, e o North Pantanal Cruise, ele é uma sociedade entre nossa, né, nós somos uma operadora de receptivo internacional, e com o Araras Lodge, que é um dos lodges que tem na Transpantaneira, tá? Então, essa sociedade foi criada no North Pantanal Cruise há 3 anos atrás. A gente estaria esse ano na 3ª temporada, que acabou não acontecendo. A ideia desse cruzeiro é o seguinte, há mais de aproximadamente 10, 11 anos, se começou a desenvolver um turismo de observação de onça nessa região aqui do Rio São Lourenço, né? Num vilarejo, numa região chamada Porto Jofre. Tá? Ali tem um parque, que é esse Parque Encontro das Águas, né, que são esses 3 rios que formam essa região, e é uma região que se começou a ter avistamento de onça, e foi um processo bastante interessante, porque cada vez que se via a onça, cada vez que mais turistas iam lá para ver a onça, caçadores de onça começaram a se interessar em serem piloteiros, em serem guias, ou seja, ao invés de caçar uma onça uma vez só, mostrar a mesma onça para vários turistas. Com isso, assim, várias empresas, e nós somos uma dessas, começaram a se interessar por essa região, né? E foi uma região que foi se desenvolvendo relativamente rápido. Só que, com o tempo, nós percebemos que é uma região interessante, é um lugar que, assim, o avistamento de onça, a média que a gente leva turistas só para lá também, a média de avistamento de onças numa viagem de 3 noites é entre 7 a 17 diferentes indivíduos numa viagem dessa, tá? E por que se vê tantos indivíduos numa mesma viagem? Porque você tem vários barcos, é como para quem vem de África, talvez seja mais fácil entender. Quando você tem o Kruger National Park, você tem um monte de rangers que saem com seus jeeps procurando bichos que as pessoas querem mais ver. Quando um vê, ele passa o rádio para os outros. E aí os outros rangers chegam para observar ou aquela família de onças, de leões, elefantes, girafas e coisas do tipo. Então, lá acontece a mesma coisa. Por volta de 20 a 50 barcos saem todo dia para várias regiões ali saem para procurar a onça aqui. Mesmo que você não receba a mensagem de rádio, você vê a movimentação. Então, normalmente, quando você vê um barco indo na direção contrária da sua, e você vê um segundo barco, você pode dar a volta e ir atrás deles, que eles sabem onde está uma onça que já foi avistada. Então, é uma experiência interessante. Só que a gente achava que tem gente, um público talvez que queira um pouco mais de exclusividade, que queira fazer algo mais, tá? Bom, aí a gente começou a desenvolver um trabalho com esse lodge que fica aqui na região do Rio Paraguai, chama Bahiazinha Lodge. Também é uma região que você tem uma população de onças também em crescimento, mas você não tem tanto lugar de acomodação, então você não vê tanta onça como você vê no Jofre, porque você não tem tanta gente procurando ao mesmo tempo. Passou 2, 3 anos, num dia que eu estava rodando com o André, lá que é o nosso sócio, que conhece, que está bastante ali na região, eu cuido mais da parte de mercado, ele faz na parte do roteiro, lá em loco, a gente começou a pensar assim, o que a gente poderia ir além? Qual seria o terceiro passo nessa questão das onças? E aí a gente resolveu criar esse produto. O que é esse produto? A gente navega de Cáceres até o Jofre, ou do Jofre até Cáceres. E nessa viagem, primeiro que é um cruzeiro, então a gente sai de um ponto, ele cruza para o outro ponto, né? A gente não passa 2 vezes no mesmo lugar, e a gente passa por vários lugares interessantes no Pantanal. Então a gente passa pela Serra do Amolar, que está aqui do lado, né? A gente passa pelo Parque Nacional, a gente passa pela Reserva Tayamã, a gente passa pela Encontro das Águas e a Transpantaneira. São 4 unidades de conservação.
Uma curiosidade rápida sobre a reserva Tayaman, foi distribuído pelos WhatsApps aí umas imagens de uns brigadistas do ICMBio que teoricamente estariam botando fogo, né, e estão dizendo que botaram fogo de propósito. Foi exatamente na reserva Tayaman. É um processo que chama fogo de prescrição, é justamente para você botar fogo em áreas que estão com excesso de matéria orgânica, para poder queimar controladamente e não pegar fogo em larga escala. E a reserva Tayaman foi um dos poucos lugares que não teve um foco de incêndio nas proporções que teve no Pantanal. Então, só para desmistificar, caso vocês recebam esse WhatsApp por aí, tá? Eu já recebi de umas 20 pessoas diferentes. Bom, então a nossa viagem, a ideia é fazer ela, e esse é o ponto, na verdade, que fica no meio da viagem, tá? Só respondendo a questão geográfica, então o Rio São Lourenço aqui, ele está dividindo o Pantanal Norte do Pantanal Sul, que é basicamente uma formalidade porque existem 2 Mato Grossos, certo? Porque, na verdade, o Pantanal é um só, tá? Então, no meio do caminho, a gente passa por essa região que é a Serra do Amolar, que, como eu falei para vocês, é uma região de montanha de uma das partes do Pantanal que ficam nas bordas, aonde chove e escorre a água para alagar o Pantanal no período que chove e que os rios transbordam. A gente visitou mais de 30 barcos, o barco não é nosso, o barco é um barco fretado, e hoje a gente está trabalhando com esse barco aqui, que é um barco com 5 cabines, 4 cabines com cama baixa e uma cabine com beliche, que eu vou mostrar depois mais para frente. Bom, essa região da Serra do Amolar é uma região realmente especial do Pantanal, né, uma região com bastante abundância de água e aonde tem o encontro dos 2 rios, o Rio Paraguai com o Rio São Lourenço. Não é todo o ano que você vê essa diferença tão marcante de coloração, mas parte do ano você vê algo similar com o que acontece no encontro das águas no Amazonas, perto de Manaus. Tá? Você tem um rio menos barrento, que é o Rio Paraguai, e um rio mais barrento, que é o Rio São Lourenço, tá certo? Então essa região é uma região única no Pantanal, tá? É uma região interessante porque você tem um resquício de flora da Amazônia. Você não tem muita flora da Amazônia, mas é um lugar onde você consegue ver no Pantanal a Vitória Régia, tá? Exatamente na época que a gente vai, é uma época que a hora que ela começa a florir, você vê de cima do barco ou nas nossas voadeiras ao longo do passeio. Uma outra coisa interessante nessa viagem, uma das imagens, é muito comum a gente ver fotos desse tipo em catálogos e tudo mais, mas são poucos os lugares onde você vê uma concentração grande assim de jacarés. E aonde você vê? Ou nas baías, que não é o caso da nossa viagem, então você tem que estar bem isolado no Pantanal para você ver isso, nas baías que se formam, e aí é no auge da seca, quando a água diminuiu bastante, ou então na foz de alguns riachos que desaguam no Rio Paraguai, porque fica raso e os jacarés ficam ali pescando, sentado, quer dizer, ali encostado, só esperando o peixe passar para pegar de uma forma bem preguiçosa mesmo. Então você consegue ver coisas desse tipo lá nessa região. O pôr do sol no Pantanal, cada dia um espetáculo novo, né? Então é uma coisa bem interessante. E a gente tem, como eu falei, os 2 roteiros. Para o ano que vem, a gente tem 3 saídas de Cáceres a Porto Jofre e 3 saídas de Porto Jofre a Cáceres, tá? Esse é o nosso barco. Eu estou correndo um pouco para não ocupar espaço de ninguém. Esse é o barco que a gente utiliza hoje. Então, a gente tem no canto inferior esquerdo o nosso refeitório, que é no piso mais baixo. Lá em cima, a gente tem uma área que hoje está coberta, que é uma área de uma sala de estar aberta, né? E no canto inferior direito, a nossa sala de estar interna, onde normalmente a gente passa vídeos, onde a gente faz um bate-papo no momento depois do almoço, quando a gente está esperando o sol baixar um pouco, diminuir a temperatura, antes de sair na parte da tarde. A nossa dinâmica de saídas, a gente sai depois do café da manhã, que normalmente é bem cedo, sim, faz alguma atividade externa com o nosso barco para procurar a vida selvagem, volta por volta de 11 horas, toma um suco, espera o horário do almoço, almoça e quando é 3h30, 4 horas a gente sai de novo para procurar a vida de novo e ver o pôr do sol, tá? As cabines com cama baixa, elas têm essa configuração. Se vocês verem, elas têm 3 camas, mas a gente não utiliza 3 camas, a cama de cima ela é muito pequena, então a gente utiliza essas 2 camas que são afastadas uma da outra, onde a gente pode juntar e formar uma cama de casal, tá? Com banheiro dentro, então são 4 cabines desse tipo. E no piso inferior tem uma cabine com beliche, que eu não tenho foto aqui, é uma cabine bastante pequena, ela tem um preço bem mais barato e a gente aconselha para passageiros single.
Essa aqui também pode ser single, mas a cabine de beliche para passageiros single acaba sendo mais econômica. Então, vida selvagem é o principal foco desse roteiro, né? Além da flora da região e as paisagens, né? Então, jacarés, ariranhas é uma coisa que a gente vê em vários lugares, e famílias de ariranhas, que elas vivem bastante em famílias. Veado campeiro, difícil ver cervo do Pantanal, mas às vezes a gente vê. Muita ave, tá? Muita ave, tá certo? Essas fotos são minhas, eu não sou fotógrafo, e, assim, eu não tenho uma câmera super mega especial. Então, eu gosto de mostrar para ver que, assim, a variedade de aves que a gente vê e quão perto a gente consegue chegar delas, porque a gente está numa região bastante isolada e com quase nenhum turista. Então, a ideia justamente é essa, a exclusividade de estar num lugar aonde pouca gente vai. No Porto Jofre, você não consegue ver tanta ave porque é barco passando toda hora. Mas, como eu falei, a gente termina no Porto Jofre. Então, assim, é um processo de observação de vida selvagem bastante intenso, e em relação à África, que é uma coisa que é importante comparar, porque talvez muitos de vocês, ou muitas de vocês, vendam África, a gente não tem os mamíferos grandes como tem na África, mas a gente tem uma quantidade de aves em muita quantidade de variedade que a África talvez não tenha. Então, até aqui eu mostrei fotos de várias coisas interessantes. Eu acho que, a meu ver, quando eu faço isso pessoalmente, dá para ver a cara das pessoas, aqui não dá. Normalmente as pessoas já ficam encantadas, e eu não mostrei até agora nenhuma foto de onça para vocês, tá? Então isso é para mostrar que o principal atrativo do cruzeiro é a onça, só que não é o único, tá? Então é um cruzeiro bastante interessante. E aí, óbvio, a onça pintada, que é o principal atrativo do roteiro. Então, como eu falei para vocês, nas duas regiões, tanto lá no Rio Paraguai, perto da Baiazinha, do Baiazinha Lodge, como no Porto Jofre, a gente vê e tem grande concentração de onça pintada. A vantagem do cruzeiro é o seguinte: o Porto Jofre tem maior concentração e mais fácil de ver. Quer dizer, não é maior concentração, desculpa, mais fácil de ver. Então, se eu termino ou começo no Porto Jofre, eu consigo aumentar absurdamente as chances de verem a onça. Apesar que em 10 anos, eu tive um caso de uma frente fria que entrou, que teve um grupo que ficou 3 noites lá e não conseguiu ver a onça pintada porque fez temperaturas perto de 6, 7 graus, tá? Em 9 anos. A gente não garante que a pessoa vai ver onça pintada, mas a gente não tem histórico da pessoa não ver onça pintada visitando essas duas regiões. Agora, se eu começo no Porto Jofre e vejo uma onça pintada no primeiro período que eu saí, eu consigo navegar, sair logo do Porto Jofre e ter mais tempo lá no Rio Paraguai para aproveitar o lugar onde eu tenho exclusividade para ver a onça pintada, onde eu não tenho outros barcos em volta de mim. O contrário, a mesma coisa. Eu começo por lá, e aí se eu conseguir ver e perceber que assim, a gente conseguiu encontrar facilmente, eu consigo também ficar um pouquinho mais de tempo e chegar mais tarde no Jofre. Mas o inverso também eu posso fazer. Se eu passei 2 períodos ou 3 períodos, né, no Rio Paraguai e não conseguir ver, eu acelero a navegação, que não interfere em nada na vida das pessoas, e chego mais rápido no Porto Jofre para ter 1 ou 2 períodos a mais no Porto Jofre para aumentar as chances de eu ver a onça no Porto Jofre, tá? Então essa é a ideia da logística dessa viagem, o fato dela ser, do barco se mover, a gente consegue ter essa flexibilidade, tá? Isso é uma foto de uma cliente nossa, eu tirei essa foto também para vocês verem a distância que a gente está das onças, tá? Então, são oportunidades bastante ricas e cada observação é uma observação interessante. Eu já tive várias vezes na região, já vi talvez mais de 50 animais e cada observação é uma observação, porque uma está caçando, a outra ela está com... Assim, às vezes você tem 2 machos rodeando uma fêmea, às vezes você tem um casal copulando, você tem onça com filhote, então você tem uma série de variedades de observação. Então, cada observação é interessante, tá? Aqui a gente está um pouco mais perto do barranco. Essa aqui é na região do Porto Jofre, essa aqui é na região do Rio Paraguai. Para vocês verem como funciona, tá certo? Perdão, antes de eu mostrar o vídeo, isso aqui é um videozinho também caseiro, meu, feito com uma câmera simples, para vocês verem o quão perto a gente consegue chegar. Ele deve travar um pouquinho para vocês, porque o Zoom às vezes trava com isso, mas eu faço questão de mostrar só para vocês verem como que é a experiência de um cliente de vocês, de viajante de vocês que está lá, tá? E aqui é o de uma onça. I'm filming now. Só para quem tá com zoom, tá? Eu não tô tão perto da onça assim.
Bom, então isso é o tipo de experiência que a gente quer proporcionar, né? Como a Camila falou, para os clientes vendidos pela Just Tour vai ser entregue um binóculo, que é um equipamento bastante interessante e necessário que muita gente, os estrangeiros trazem muitos binóculos, mas às vezes os brasileiros não estão acostumados com isso. E depois de cada observação, cada dia que a gente consegue ver uma onça, e no final a gente gosta de fazer um brinde, sempre num pôr do sol, que é um momento realmente de comemorar e de agradecer de estar na natureza e de poder ter essa oportunidade de forma tão exclusiva, ver vida selvagem no Brasil. Então, eu acho que a gente está num momento onde as pessoas talvez estejam preocupadas de viajar para a África. Eu brinquei com a Camila mais cedo hoje, de cada 20, a gente tem 6 saídas, são 60 passageiros que vão poder fazer essa viagem no ano que vem, e na verdade a gente já tem 24 pessoas vendidas para o ano que vem. Então, de cada 20 viagens que vocês venderem para a África, 20 clientes que vocês venderem para a África, vende 2 para o Pantanal, tenho certeza que eles vão gostar, né? A gente consegue viabilizar de ter mais saídas para 2022, a nossa meta é chegar até 16 saídas, que é a temporada toda, né? E mostrar um pouco do que a gente tem de vida selvagem no Brasil, que é bastante interessante, e infelizmente até hoje, o turista estrangeiro que tem visitado mais essa região, eu acho que é uma oportunidade para a gente, tá bom? Obrigado. Qualquer dúvida, depois eu posso tirar. Obrigada, Douglas. É realmente o que você falou, né? Um produto que vocês vendem há tantos anos para o estrangeiro, para o europeu, para o americano, e com a pandemia a gente está abrindo um produto tão maravilhoso para o Brasil. Então a gente tem essa oportunidade realmente de fazer, de divulgar produtos tão incríveis. Alguém falou do brinde, né? Colecionar um pôr do sol aí vai ser incrível no Pantanal, né? Obrigada, Douglas. Espero, gente, realmente, a gente vende muito África do Sul, e realmente nossa onça pintada e toda a nossa natureza do Brasil é única e favorecer a nossa brasilidade, né? Colocar realmente o cliente para valorizar. E em épocas de dólar alto, né? Às vezes as pessoas comentam, né? É um roteiro caro. É o preço e o valor, né? Eu acho que você está em meio a uma natureza tão impactante, lugares tão remotos, não tem um preço, né? Realmente é uma experiência única. Obrigada, viu, Douglas? Vou passar então agora para a Aline, que vai falar da Amazônia, do Rio Negro. Obrigada, Aline. Prazer ter vocês aqui com a gente também. Prazer, obrigada. Deixa eu ligar aqui a minha apresentação. Antes só da Aline começar, Douglas, está perguntando se tem algum lugar que pode tomar banho de rio nesse roteiro. A pessoa tem condições? Estamos falando da Ingrid, que tem uma pousada maravilhosa também no Mato Grosso, aqui, na divisa com Goiás, a Curiala, pousada Curiala. Linda também. Legal. Então, nesse roteiro, a gente não tem nenhum lugar que a gente consegue tomar banho de rio, né? O rio, na verdade, ele não é tão convidativo, né? Para entrar, são águas mais barrentas, tal. Então, a gente não costuma entrar no rio ali. O que a gente costuma fazer em alguns poucos lugares é descer para visitar algumas fazendas que tem no caminho, não são muitas descidas, para visitar, por exemplo, para ver as araras azuis e lugares que estão instaladas ninhos, tal, mas assim, nesse roteiro não tem. No barco tem uma ducha, né, que a gente usa bastante nos dias de calor, mas incrivelmente, na temporada que a gente vai, às vezes acontece de estar mais frio do que a gente imagina para o Mato Grosso, tá? Então, assim, não é sempre que a gente está no auge do calor. Às vezes a gente pega temperaturas, assim, talvez 6 graus é difícil, mas pode pegar, sei lá, um dia de máxima de 22, 23. Mas nesse roteiro não tem lugares para a gente entrar em água. O máximo de pessoas nessa saída são quantas cabines mesmo? São 6? São 5 cabines, a gente tem, então no máximo 10 pessoas, tá? 4 cabines com cama separada e uma cabine com beliche. Vai um guia, anfitrião, que é um guia, assim, normalmente, por enquanto, é o Fred Crema, que é um cara que é fotógrafo, toca violão, conhece muito de passarinho, adora fotografar passarinho, já viajou para vários lugares do mundo, África, Antártida, parques nacionais americanos, então é um cara bastante interessante para conversar, trocar experiência e bastante flexível para atender diversos públicos. Então, é claro que não é assim, garantia que ele está reservado para todas as datas do ano que vem, mas a gente procura ter alguém que tenha essa flexibilidade, para não ter um guia que seja muito focado em birdwatching, por exemplo, e aí você acaba não conseguindo atender alguém que não seja tão focado em birdwatching. Então, a gente procura ter um guia
quer ter sempre um guia que seja bastante flexível com quem estiver visitando a região. Show. Pode compartilhar, Aline, por gentileza. Estou abrindo aqui. E esse barulho aí de altera, hein? Agora Delícia! finalizando o dia, é o horário deles, né? Tá dando para ver? A apresentação tá rodando para vocês? Tá sim, pode passar, tá? Bom, boa tarde a todos. Muitas pessoas não me conhecem, meu nome é Aline, eu trabalho com turismo e unidades de conservação no Brasil, principalmente agora com a Amazônia. Trabalho na Expedição KTR entre idas e vindas desde 2010. Também fui responsável pela implantação do Lodge Mirante do Gavião em 2014. E agora a gente opera a Expedição KTR e o Mirante do Gavião lá no Rio Negro, no estado do Amazonas. Então, só para dar... A gente gosta de começar falando um pouco sobre a Amazônia e a Amazônia Legal, que são 9 estados do Brasil, né? A Amazônia, como bioma, né, o bioma amazônico, são 9 países da América do Sul. Todos esses que estão aqui na imagem, e 9 estados do Brasil. Então, a gente tem a gente observa, né, um certo distanciamento dos agentes de viagens da Amazônia, muitas vezes por não compreender o tamanho desse lugar, né, desse bioma. Então, a gente está falando de uma área de quase 60% do Brasil, né? A Amazônia é mais da metade do Brasil. E eu gosto de fazer um comparativo com o Nordeste, porque esses 9 estados têm muitas coisas diferentes entre si, e é a mesma coisa que a gente está programando uma viagem para Recife, para Bahia, para o Ceará, são coisas muito distintas, né? Então, a gente trabalha na região do estado do Amazonas, saindo aqui de Manaus, subindo o Rio Negro, que é onde fica a base do Mirante do Gavião e as expedições da KTR. E depois, né, o Juliano vai contar para a gente da Amazônia do estado do Pará. A Turismo Consciente também, que opera outros estados e outras vivências. Então, a região que a gente opera na KTR é a região do Rio Negro. Aqui em Manaus, a gente tem o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. E subindo o Rio Negro, a gente tem um mosaico de unidades de conservação. O que é isso? São várias unidades que são fronteiras entre si. Então, a gente tem parques nacionais, reservas extrativistas, parques estaduais, e eles representam essa Amazônia remota e preservada, né? A Amazônia que não sofre a pressão que a gente vê aqui, por exemplo, no estado do Mato Grosso, com todos esses lugares cinzas que representam, né, o desmatamento e outras atividades. Esse coração aqui do Amazonas, do estado do Amazonas, ele é um coração bastante preservado, com unidades de conservação, de proteção integral, que são as unidades mais restritivas e realmente mais preservadas, né? Como o Douglas falou, o nosso roteiro de Brasil para observação de vida selvagem é o Pantanal, né? Na Amazônia, a gente tem outras motivações de viagem. Então, principalmente a questão da floresta, das águas e a questão cultural, né? E o Rio Negro, o estado do Amazonas e o Rio Negro onde a gente opera, é justamente essa motivação de viagem da Amazônia remota e preservada, dos banhos de rio e da navegação para áreas isoladas, né? Para áreas mais distantes e que são acessíveis somente de barco. A gente gosta de falar um pouco sobre as vantagens do Rio Negro para o turismo de lazer. Então, o Rio Negro, ele é um rio com uma correnteza bem tranquila, a gente tem esses visuais de espelho d'água, né?
e tem muita segurança em tomar banho no rio. Então, é um rio que a gente consegue aproveitar, consegue nadar, consegue curtir ele. E ele oferece também essa segurança em termos de navegação, né? Então, ele é um rio que tem uma segurança de navegar com um barco muito maior do que o rio Amazonas, por exemplo, que é um rio que já tem uma correnteza muito mais forte, um rio mais novo, um rio que cava o seu caminho, e é um rio que vem levando madeira, tronco. É preciso uma balsa, um barco maior, e tem uma navegação muito mais conturbada, né, que não é o ideal para o turismo de lazer. Então, o Rio Negro, ele tem essas características e tornam a viagem muito mais agradável para o turismo de lazer. Ele também é um rio que, incrivelmente, não tem mosquitos por conta da acidez da água. Então, por ele ser um rio de correnteza calma, ele deposita muita matéria orgânica das folhas, das madeiras, e isso faz com que ele tenha essa coloração, que é o tanino dessa decomposição orgânica, e esse tanino faz com que a água seja ácida. E a acidez da água faz com que a gente não tenha mosquitos. Então, para quem é aí próximo da Mata Atlântica, que está acostumado, né, com Paraty, com essas regiões de cachoeiras cristalinas e de muito mosquito, o Rio Negro não tem muito mosquito. Fim de tarde, a gente pode nadar no rio bem tranquilo, que não tem esse incômodo, né? Então, isso também faz com que seja um rio vantajoso para o turismo de lazer. E, como eu falei, a gente acessa regiões remotas de áreas protegidas e floresta densa. As épocas de cheia e seca, então é um destino recomendado para todo o ano. Ele só vai ter uma variação no volume de água, né? Então, o Rio Negro, ele tem variações enormes do nível de água. Inclusive, a gente tem muitos clientes que vêm num período e gostam de conhecer o outro período, de viajar novamente e conhecer o outro período, porque realmente as paisagens mudam muito. Então, nesse período de setembro até março, é quando as águas atingem os níveis mais baixos, que como vocês podem ver aqui, é um período que começa a baixar o rio em setembro, e ele vai alcançar as praias vão emergir por volta de novembro, dezembro, janeiro, até março, quando começa a aumentar de novo o nível do rio. E aí a gente chega na cheia de abril a agosto. Então, os principais atrativos que a gente tem na seca são as praias de rio, que são lindas, como aqui na foto. E durante a cheia, a gente tem algo que eu considero muito mágico na floresta, né? Porque é quando permite que a gente faça a canoagem na copa das árvores, quando a floresta fica inundada e a gente consegue fazer essa penetração pela copa das árvores de canoa. Então, também são passeios bem especiais nesse período da cheia. Explicando aqui um pouquinho mais aproximado o mapa, aqui embaixo no canto direito está Manaus, o encontro das águas, né? Então, esse rio aqui embaixo chegando é o Solimões, e esse todo aqui em cima é o Rio Negro, que é um dos principais tributários do rio Amazonas, né? Então, depois do encontro das águas, eles se juntam e formam o rio Amazonas, que vai desaguar lá no Atlântico, já lá na divisa, né, do Amapá e Pará. Aqui, então, de Manaus, subindo o Rio Negro até a localidade de Novo Airão, é onde ocorre todo o turismo tradicional, ou seja, Iberstar, o Clipper, todos esses, tanto barcos quanto hotéis de selva, né, eles vão atuar nessa região, de Manaus até o arquipélago de Anavilhanas, o Parque Nacional de Anavilhanas, que fica na frente de Novo Airão. A nossa expedição está baseada em Novo Airão, que é bem de frente para Anavilhanas,
E a gente gosta de dizer que a gente começa onde todos os outros terminam, porque é justamente o que a gente quer oferecer. Essa visita da Amazônia remota, selvagem, preservada, e essa imersão mesmo nos parques nacionais e nas comunidades ribeirinhas mais remotas. A Expedição Caterri acredita que a Amazônia é uma das últimas fronteiras para entender o que é a beleza e a grandeza da natureza em seu estado mais profundo. Caterri significa tudo de bom em Yanomami. Essa região que a gente está baseado, o Parque Nacional de Anavilhanas, para chegar lá, a gente faz, então, opera um aéreo até Manaus, né? Quando vocês fizerem para o cliente de vocês, o aéreo até Manaus. De lá são 180 quilômetros até Novo Airão, em estrada pavimentada. É a última estrada que leva para essa região do Rio Negro, a partir de lá só navegando. São 3 horas de traslado terrestre do aeroporto do hotel de Manaus para passar esses 180 quilômetros, ou 45 minutos de voo em hidroavião, que faz esse sobrevoo, que é essa foto, que vale muito a pena o sobrevoo no arquipélago de Anavilhanas. Então, se o seu cliente tiver a disponibilidade de fazer esse voo de hidroavião, é muito recomendado, porque é praticamente um passeio a mais, né? Ele consegue observar o Parque Nacional de Anavilhanas e consegue ter aquela sensação de sair da cidade e adentrar mesmo a floresta. Como a gente está numa região de planície, a nossa visibilidade de todos os roteiros, ela é muito na altura da onde a gente está vendo, né? Então, o sobrevoo, ele traz essa visibilidade de outro ângulo para ver a imensidão da floresta. Então, como eu falei, a Expedição Caterri e o Mirante do Gavião estão baseados nessa localidade de Novo Airão, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas. A Expedição Caterri começou em 2004 com o Jacaretinga, que é o nosso barco menor. Em 2010, a gente adquiriu o Jacareaçu, que é o nosso barco maior, eu vou falar um pouquinho deles depois. E, num determinado momento, o Rui e os sócios da Caterri sentiram a necessidade de ter um ponto de apoio para a expedição. E foi quando eles resolveram fazer o Mirante do Gavião, que ficou pronto em 2014, com 7 acomodações. Mas o Mirante do Gavião, ele foi idealizado para ser um ponto de apoio da expedição e acabou se transformando, tendo muito mais interessados só por ele, assim, né? Ele acabou se destacando de uma forma maior do que a gente imaginava. O Mirante do Gavião é um hotel design, ele ganhou um prêmio de arquitetura sustentável em 2014, quando a gente abriu. Ele é feito com essa técnica de construção naval da Amazônia, né? Das madeiras da Amazônia, e como se fosse um barco invertido. Ano passado, a gente fez uma ampliação, então, de 7 acomodações. Hoje, o Mirante tem 12 acomodações. São alguns mirantes de frente para o Parque Nacional de Anavilhanas, 4 mirantes. Agora, a gente ampliou também a sala de jogos, o redário, a sala de TV, a sala de terapias e o restaurante Camu Camu, que é a cereja do bolo, né? A nossa chefe, a Débora Schonik, que tem o restaurante Caxiri, lá em Manaus, ela assina o nosso menu no restaurante Camu Camu do Mirante do Gavião, e é uma experiência gastronômica que a gente traz para os clientes do Lodge. Então, os barcos da Caterri são 2 barcos. O Jacaretinga é o nosso barco pequeno, de 3 cabines. Ele é idealizado para acolher 2 famílias, porque ele tem 2 cabines casal e uma cabine com 2 camas de solteiro, um quádruplo. Então, ele atende bem 2 casais com 4 crianças, tá? E a gente atende nele, então, 8 packs.
Ele tem uma sala de refeições no térreo, com uma cabine. No andar de cima tem um mini solário com mais 2 cabines, todas privativas com ar-condicionado. O Jacareaçu já é o nosso barco grande, o nosso barco maior. Ele tem 8 cabines, são 4 cabines de casal e 4 cabines com beliche, então para 16 pessoas. E esse barco é super confortável e é nele que a gente gosta muito de fazer as viagens mais longas, mais distantes para o Alto Rio Negro, porque ele tem um solário grande no último deck, uma sala de refeições no térreo e uma sala de estar climatizada, uma área social a mais que o Jacaretinga. Então, essas são fotos do Jacareaçu, a sala de refeições, o solário, o nosso buffet de refeições e a sala de estar climatizada no segundo andar. Por dentro, as cabines de casal e a beliche e as instalações da sala climatizada e a de baixo. O Jacaretinga, que é menorzinho, uma experiência intimista, bem privativo. Temos as 2 cabines de casal e uma cabine com 2 camas de beliche. Todos os pacotes da Caterre são all-inclusive, então a gente tem os traslados terrestres desde Manaus e para Manaus, a hospedagem privativa com ar-condicionado, todos os passeios dos roteiros e todas as refeições, inclusive bebidas, caipirinha e cerveja. As experiências dos roteiros. Então, como eu falei, diferente do Pantanal, né, a gente tem esse encontro da floresta densa, das trilhas aquáticas, das árvores gigantes, das trilhas interpretativas, muito banho, muito mergulho no Rio Negro. Os animais que a gente costuma ver são mais os pássaros, bastante boto. Boto com certeza a gente pode garantir, porque eles estão sempre ali pelo rio. E os parques nacionais, né, de Anavilhanas e o Jaú. Eu trouxe para vocês com destaque 2 roteiros que a gente mais opera, que é o Parque Nacional do Jaú, de 5 dias, expedição de 5 dias, e a Resex do Jauaperi, com 8 dias. A gente faz com menos, a gente faz com mais, a gente faz roteiros fretados privativos, a gente faz jungle survival para quem tem pedidos mais específicos e especializados, mas esses são as nossas saídas regulares e que a gente opera bastante eles. Então, eu vou contar um pouquinho sobre o Day by Day. A gente começa, então, lá em Anavilhanas e no primeiro dia amanhece nessa região do Madadá. Sempre a gente tem incursões de trilhas interpretativas com os guias, e essa região rochosa das Grutas do Madadá, que é um lugar super bonito. Depois a gente passa por Airão Velho, que já é pertinho da entrada do Parque Nacional do Jaú. Aqui a gente conta a história do ciclo da borracha, quando famílias e esse tipo de construção eram comuns em regiões remotas da Amazônia, né? E todo esse ciclo histórico que a gente tem do ciclo da borracha na Amazônia. Aqui são as corredeiras do Carabinani, que já é dentro do Parque Nacional do Jaú. As trilhas para árvores gigantes. E a gente tem muito desses momentos, né? De navegação, de contemplação e dessa sensação da floresta preservada, e é uma viagem de muita introspecção, né? É uma viagem de descanso, em que você tem tudo ali servido no barco e tem esses momentos de navegação bem tranquilos e bem bonitos. A Resex do Rio Branco e Jauaperi, que já são 8 dias, a gente vai mais adiante no Rio Negro, já saindo do estado do Amazonas e subindo por Roraima.
Então, a gente tem todos os atrativos do Parque Nacional do Jaú de 5 dias, e a gente ainda tem mais as visitas às comunidades e mais interação e possibilidade de visualização de vida selvagem. Então, a gente apoia muito alguns projetos das comunidades do Rio Jaguaperi, lá de Novo Airão, e um deles é um projeto super interessante que em breve a gente vai falar mais dele, mas é o projeto Bicho de Casco, que é de proteção, um programa de conservação dos quelônios da Amazônia, que são as espécies de tartarugas. Elas são espécies que são muito traficadas, né? Eles, tanto a carne quanto os ovos são traficados e são espécies que estão em risco de extinção. Então, a gente apoia esses projetos nas comunidades, que faz a conservação das tartaruguinhas e, dependendo da época, a gente consegue visualizar etapas desse projeto de conservação, inclusive a soltura das tartaruguinhas. Então, lá no Xixuaú, a gente vai ter esse contato com expedições de canoa a remo para observar, tentar observar alguma fauna que tem mais nessas regiões remotas, os jacarés-açu, as ariranhas, e aqui algumas fotos das praias do Rio Negro, que são muito bonitas também. Então, para finalizar, a sustentabilidade está no nosso DNA, né? Desde a construção do hotel até a geração de empregos locais e apoio às ONGs. Todos os nossos funcionários são pessoas de Novo Airão e das comunidades. A CATER e o Mirante do Gavião têm essa veia socioambiental muito forte. E assim como o Douglas falou, o que a gente deve passar para os nossos clientes é que, se eles querem fazer a parte deles para contribuir na preservação, na conservação da Amazônia, que eles viajem para lá, que eles venham conhecer e que eles façam parte desse ciclo, comprando os artesanatos, né, contribuindo para os empregos que a gente gera nesses lugares, e a gente só pode preservar o que a gente conhece, né? Então, se eles querem fazer alguma coisa, fazer a parte deles pela Amazônia, é vir conhecer e fazer parte desse ciclo. Os mimos que a Just Tour oferece para os clientes são justamente da Fundação Amerenda Malaquias, que é uma ONG de Novo Airão, que trabalha com foco na geração de empregos por meio do artesanato, na educação ambiental de crianças, são mais de 160 crianças atendidas na instituição, e no uso sustentável dos recursos, né? Então, essas crianças tiveram os empregos dos seus pais e avós foram proibidos pelas unidades de conservação, né? Então, os empregos extrativistas que essas comunidades costumavam fazer, hoje não são mais permitidos. E o que é permitido, né? O que eles podem fazer em termos de geração econômica com sustentabilidade? São esses trabalhos que a Fundação Amerenda Malaquias faz, de instrução, de trabalhos técnicos e de educação ambiental para empregos e geração de renda com a floresta em pé. Então, aqui tem esse trabalho da Fundação, que o Mirante e a CATER são mantenedores, e os nossos hóspedes fazem parte dessa história. Obrigada. Obrigada, se tiverem Aline. alguma dúvida, estamos à Maravilhoso. Tem algumas perguntinhas para você. Acho que eu me estendi um pouquinho, né? Me perdoa. Não tem problema, não. Gente, ainda vai ter a da Amazônia Paraense, é incrível, os dois são parceiros e são produtos bem diferentes, e a gente, né, vem conversando há algum tempo, e hoje a gente trocando uma ideia qual a Amazônia conhecer, quando tem uma opção de escolha, e vai muito do perfil do cliente, né, Aline? Aqui a Amazônia do Rio Negro é mais de, né, esse encontro, a gente sempre fala, com a natureza e com você mesmo, de introspecção, de contato com as belezas, e já a Amazônia Paraense, que o Juliano vai falar agora, é mais com a comunidade, com o artesanato, enfim, vou deixar mais para ele falar. E aqui, então, só a Ingrid está perguntando a variação do nível do rio, das cheias com a seca, que é mais ou menos.
A variação, nossa, são mais de 100 metros de distância que fica à beira do... A gente calcula ali pela escada do Mirante do Gavião, né? Então, quando tá na cheia, a água chega a bater lá na piscina, e quando tá na seca, a gente caminha cerca de 100 metros para chegar na beira do rio. O rio... E de altura? Altura... Olha, lá em Manaus, eles medem cerca de 12 metros de altura da vazão. Okay. E tem mais uma pergunta aqui também, que é a Thelma, qual é a época que chove mais? Seria em março, na época da cheia? Eles dizem que começa a chover muito, o verão lá, né, o inverno, quer dizer, começa em novembro. Mas funciona assim, chove muito o ano inteiro, só que no meio do ano, as chuvas são mais rápidas, são meia hora de chuva, não interfere em nada, e no fim do ano elas são um pouco mais longas, mas também não interferem nos passeios. As chuvas vêm com um volume de água muito grande, então o que chove lá em 10 minutos é o que chove em São Paulo uma semana inteira, tipo assim. Então, realmente não tem assim um período que chove mais ou menos. É realmente o volume de água dessas chuvas que é muito grande no fim do ano, tá? E não influencia tanto no passeio, né? São chuvas não influencia. curtas, né? Uhum. Isso, e porque elas são super curtas. E a questão das espécies de tartaruga, também a gente está perguntando se você sabe os nomes das espécies. Tartaruga da Amazônia, Iaçá, Irapuca e Tracajá. São as 4 espécies do programa que a gente faz parte lá. Obrigada, Aline. Juliano, passo para você. Eu queria anotar, me fala de novo. Eu escrevo aqui no chat. Tá, obrigada. Nada. Gente, antes do Juliano começar, eu tinha me esquecido como a Amazônia é grande, né? E quando a gente estava vendo esse slide, eu fiquei surpreendida e realmente a gente tem que divulgar, explorar, e essa palavra que a gente colocou aí, né, de slogan, conhecer, né, para preservar, a gente realmente tem que fazer com que os clientes conheçam e a gente também, né, para poder entender mais essas belezas naturais da nossa brasilidade. Pode começar. Obrigada, Juliana. Boa tarde, então, gente. Prazer estar aqui com vocês, já agradecendo de antemão a Camila, toda a equipe da Just pelo convite. É sempre um prazer para a gente falar sobre a Amazônia, que é esse destino tão bacana e que é tão importante que a gente conheça mesmo, como vocês já ressaltaram, né? Eu sou da Turismo Consciente, que é uma operadora especializada em Amazônia. A gente trabalha em vários estados lá, em vários destinos, e somos parceiros da Just aí, principalmente na Alter do Chão, que é o destino que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, bom, aqui para começar, a gente, vou passar mais rápido, porque a Aline falou muito bem sobre a extensão da Amazônia, né? A gente gosta sempre de lembrar que a Amazônia é gigante, são 59% do território brasileiro, então são muitas experiências por lá. Muitas vezes a gente fala sobre a Amazônia no singular, principalmente considerando a região de Manaus e do Rio Negro, que é uma região mais conhecida turisticamente, tanto aqui no Brasil quanto fora, mas a gente tem uma infinidade de outras possibilidades, de outras paisagens. Então, só para que a gente nunca esqueça que quando a gente fala de Amazônia, são Amazônias no plural, né? São muitas opções. E aí hoje, então, a gente vai focar um pouco mais na Amazônia paraense, que são, então, os destinos que fazem parte do estado do Pará. E aí, só para vocês terem uma ideia aqui, nessas 3 fotos, que são os principais destinos lá do Pará, que compõem a Amazônia paraense, a gente já tem uma grande diversidade. Então, dentro de um mesmo estado, a gente tem possibilidades diferentes de viagem. Então, tem a capital, que é Belém, que a gente tem uma cidade mais urbana, maior. Atravessando a Bahia aqui, a gente tem a Ilha de Marajó, que tem uma paisagem também super diferente com esses manguezais. Tem uma influência muito grande do Oceano Atlântico. Então, as praias são uma mistura de água doce e água salgada. E também Alter do Chão, que é o principal polo hoje de atração turística lá do Pará.
e que é onde a gente tem as navegações, como a gente está falando hoje, né? São destinos diferentes, mas todos eles navegando, todos eles com experiências a bordo. Então, Alter do Chão é uma vila que fica nas margens do rio Tapajós e está a 30 quilômetros, mais ou menos, de distância de Santarém, que é onde fica o aeroporto também. Então, a chegada é sempre na cidade de Santarém, e aí, a partir de lá, a gente tem um traslado de 30 a 40 minutos, mais ou menos, até chegar na vila. Esse traslado é sempre feito em carros privativos, também é uma rodovia asfaltada, uma viagem bem tranquila. E o que a gente gosta de sempre ressaltar sobre Alter é que ela tem um clima um pouco diferente dos outros destinos base da Amazônia. Então, comparando, por exemplo, com o Rio Negro, a gente tem a chegada lá em Manaus, que é uma cidade urbana, uma cidade já bem desenvolvida, bem grande. E aqui, para navegar no Rio Tapajós e no Rio Arapiuns, a gente tem como base Alter, que é uma vila pequena. Ela tem hoje mais ou menos 7.000 habitantes. Então, ela tem esse clima meio interiorano, né? Como se fosse uma cidade do interior do Brasil, com uma pracinha central, com coreto, e ali os restaurantes em volta, à noite tem música ao vivo. Então, essa chegada e esse início de viagem antes de embarcar tem esse clima bem acolhedor que a vila proporciona. Aqui a gente tem a Ilha do Amor. Quem já ouviu falar sobre Alter ou já fez alguma pesquisa, com certeza já viu essa imagem ou imagens como essa da Ilha do Amor, que é essa faixa de areia que tem bem em frente à vila. Então, essa perspectiva da foto é como se a gente estivesse ali na pracinha central, olhando para o rio, e aí a gente tem essa visão no período de seca, né, de estiagem, que é essa grande faixa de areia, que eles chamam de Ilha do Amor, e ganhou vários prêmios, conhecida como uma das praias de água doce mais bonitas do Brasil. Eu sou suspeito para falar, mas realmente acho que seja. Então, a gente começa a viagem já com esse mix de experiências, de ter a natureza ali muito próxima, né, logo em frente à vila, e ter, ao mesmo tempo, esse clima mais aconchegante, mais interiorano, que a Alter proporciona. E aí a gente gosta de ressaltar um pouco as diferenças que a gente tem entre as navegações lá no Amazonas, no Rio Negro, como a Aline disse, e as navegações que a gente faz a partir de Alter do Chão, no Rio Tapajós e no Rio Arapiuns. Então, ambos são Amazônia, né? Mas são paisagens bem diferentes. Então, vocês podem ver aí nessas duas fotos, a primeira no Rio Negro, como a Aline mostrou também, uma água bem escura, e essa floresta mais densa, mais próxima, né? E lá no Rio Tapajós a gente tem já uma coloração da água mais clara, mais cristalina, em alguns pontos ela é mais esverdeada. Então a gente tem essas duas paisagens que são bem diferentes. O Rio Tapajós também é um rio um pouco mais largo, então em alguns momentos da navegação, ou até quando você está na vila, a impressão que se tem é que seja um mar, né? Essa foto eu acho que dá para ver isso bem claro. Parece que não tem uma outra margem lá atrás, por ele ser realmente bastante largo e proporcionar essa paisagem. Aí aqui a gente lista alguns dos pontos que a gente ressalta como diferenças entre um destino e outro. Depois vocês vão receber a apresentação e aí podem olhar com calma, só para eu não me estender muito, mas o mais importante, assim, o que a gente mais ressalta, é que no Rio Negro a gente tem uma experiência, como a Aline disse, bem próxima à floresta, bem próxima à natureza, em áreas bastante isoladas, e no Rio Tapajós a gente tem a parte cultural muito forte. Então é uma Amazônia com muita história, com muita comunidade, com artesanato, com cultura, com carimbó, que é o ritmo e a dança típica lá do Pará. Então, é uma Amazônia que tem como protagonista realmente as comunidades e as pessoas que vivem ali. Todas as atividades que a gente tem durante o nosso roteiro são coordenadas pelas pessoas das comunidades, toda a nossa tripulação é de Alter também, então isso é muito forte para quem conhece uma região e outra. As duas são encantadoras, são grandes oportunidades de viagem, mas, embora sejam a Amazônia, tem perfis diferentes, né? E aí, lá em Alter, como em toda a Amazônia, a gente também tem um volume de cheia, os períodos de cheia e seca do rio, como a Aline ressaltou também.
Então, lá em Alter, especificamente, a gente tem um período de cheia durante todo o primeiro semestre do ano, que é quando a gente tem um volume de águas maior. Então, essa foto, para vocês terem uma ideia, é da Ilha do Amor, aquela foto anterior que a gente mostrou, da praia em frente à vila, no período de cheia. Então, a água sobe tanto que ficam só os tetos ali dos quiosques da praia e ela fica completamente submersa. Então, a paisagem muda completamente. É um período de chuva também, mas a gente sempre ressalta que as chuvas não atrapalham. É até bom porque é um período quente, então a chuva vem para refrescar e ela também não acontece durante todo o dia. São chuvas mais espaçadas durante um período específico, depois ela para e não atrapalha tanto. Então, nessa época do ano, a gente tem também os igapós, a oportunidade de avistar mais animais, assim como acontece no Rio Negro. E aí o período de seca, a gente retorna então para a mesma foto, agora nesse outro período, quando a água baixa bastante, e aí formam-se então esses bancos de areia, que a gente chama lá em Alter de pontas, que são as praias, que são um grande atrativo. A Alter é bem conhecido pela a época das praias, que é o segundo semestre do ano, então, de agosto a dezembro, principalmente em outubro e em novembro, que são os períodos mais secos, então, quando tem mais praia, e é um período também que a gente tem mais trilhas, mais caminhadas, até para acessar mais as comunidades, os atrativos, a partir do barco. Então, a gente sempre diz que para conhecer a Amazônia bem, para ter uma imersão amazônica, é preciso navegar, né? A gente tem também opções de experiências ficando em terra, né, lá na vila e fazendo passeios diários, mas realmente a navegação proporciona que você conheça uma Amazônia diferente, né, locais mais afastados, você tem uma imersão maior tanto na natureza quanto junto às comunidades, e essa é realmente a melhor opção. Então, a gente tem saídas regulares, que são em datas fixas. A gente optou esse ano por não fazer essas saídas por conta da pandemia. Então, a gente tem um calendário com algumas datas em 2021, que já está no site da Just também. E a gente tem os fretes privativos, que são aqueles feitos de forma personalizada, sob demanda, para família, grupos de amigos, que esses a gente já começou a operar desde o mês passado. Então, são 4 opções de roteiros, de 3 a 6 dias a bordo. Todos eles são feitos com pernoites a bordo, então com cabines suítes, com ar-condicionado, já incluem todos os traslados e atividades e também um pacote all-inclusive com relação a refeições e bebidas, também como a gente viu lá no Rio Negro. Então aqui um mapinha só para vocês terem uma ideia da nossa região de navegação. Então a gente tem aqui o aeroporto de Santarém, o traslado de 30 a 40 minutos até a vila de Alter, que fica aqui na margem do Tapajós, e aqui é onde a gente embarca e navega por esses pontos que estão assinalados aqui no mapa. A gente tem 2 unidades de conservação aqui na região. Essa parte toda aqui mais escura é uma reserva extrativista, chamada Tapajós Arapiuns, e aqui nessa outra margem a gente tem a Floresta Nacional do Tapajós, que também é uma unidade de conservação, que são as 2 áreas onde a gente navega. Os nossos roteiros mais curtos partem de 3 e 4 dias, né? Partem aqui da vila e navegam pelo rio Arapiuns, então esse rio mais estreito aqui, e os roteiros de 5 e 6 dias vêm aqui para baixo no Tapajós e depois vão para o Arapiuns também. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da quantidade de atividades. Então, a gente tem geralmente uma atividade por dia e um período da tarde mais para banho de rio, mais para relaxar. Então, conforme a gente vai aumentando a duração dos roteiros, vão tendo mais atividades. E aí, passando por algumas delas, para vocês terem uma ideia do que é essa experiência navegando lá pelo Tapajós e pelo Arapiuns. Como eu disse no início, a gente tem a parte cultural lá muito forte. Então, todas as nossas paradas e toda a condução das atividades são feitas por famílias e por comunidades ali da região. Uma das comunidades que a gente para é a de Urucureá, que é uma comunidade super famosa por fazer esse artesanato em palharia.
É um artesanato que é exportado para outras regiões do Brasil, hoje até internacionalmente, e é produzido pela Associação de Mulheres lá de Urucuriá. Hoje já tem alguns homens que participam da produção também, e é um processo todo feito de forma natural. Então, a palha é da palmeira de Tucumã, que é uma palmeira lá da região, toda a coloração é feita com pigmentos naturais, e aí na nossa parada lá na comunidade, a gente tem a oportunidade de fazer uma oficina com as mulheres, e elas ensinam um pouco do traçado, um pouco de como é todo esse processo. A gente tem também uma parada para conhecer a produção de farinha, que é a grande estrela lá da Amazônia, né? É um alimento básico da mesa das comunidades que vivem por lá. Hoje já em todo o Brasil, né? Mas principalmente lá na Amazônia, a farinha de mandioca. Então a gente acompanha também com uma família o processo de produção artesanal da farinha. Desde espremer a mandioca, ir para o forno, a gente faz todo esse processo junto com eles, conhecendo etapa a etapa. Embora a gente tenha lá no Rio Negro essa parte da natureza maior, a gente tem em alguns momentos da viagem aqui no Tapajós e no Arapiuns também oportunidades de estar mais próximo e vivenciar isso. Então aqui a gente passa pelo Canal do Jari, que é um braço do Rio Amazonas. O Rio Amazonas que é formado, como a Aline disse, lá em cima, né, lá em Manaus, quando o Rio Negro e o Solimões se juntam, ele desce e chega ali, passa por Alter. Por Santarém, e aqui é uma região que ele tem um braço, e aí pelos pigmentos do rio e pelas questões de nutrientes, ele proporciona uma quantidade de vida animal maior ali nessa região. Então a gente passa sempre pelo canal no início da manhã ou no finalzinho da tarde, para ver a revoada dos pássaros, para ver às vezes macacos, jacarés. É um pouco mais difícil do que em outras regiões, mas muitas vezes a gente vê. E é lá também que a gente tem esse jardim de Vitórias Régias, que acontece principalmente no período da cheia. E aí a gente faz uma experiência com uma família que vive lá no canal e produz alguns alimentos a partir da Vitória Régia, pipoca, tapioca, enfim, várias coisas a partir da planta. Bem interessante. A gente tem trilhas também, em todos os roteiros a gente tem uma caminhada na floresta, e uma coisa que é interessante notar lá no Tapajós é que a gente tem essa visão da primeira foto aqui. Então, a gente faz a trilha e tem essa vista mais alta, né? Aqui é o Rio Tapajós e aqui toda a floresta, coisa que não acontece lá no Rio Negro. As trilhas lá são mais planas, mais fechadas, né? Na mata mais fechada. Então, esse é um diferencial também de ter uma visão mais panorâmica, que é bem bonita. É o que a gente comentou, né, Juliano, que para poder ver esse visual tem que fazer talvez o sobrevoo, né, de Manaus para Navilhanas. Exato. E que na Amazônia Paraense você realmente tem esse visual de uma trilha de toda a imensidão, né, da floresta. Então são diferentes Exatamente. Conceitos e difíceis escolhas, temos que conhecer todas, na verdade. A gente tem muitas pessoas que viajam, como a Aline disse também, vão às vezes para o Rio Negro e depois vão para Alter, ou vice-versa, né? A Turismo Consciente e a Caterre são empresas irmãs, né? São dos mesmos sócios, então muitas vezes os clientes fazem também as duas viagens para ter um pouco dessa imersão mais profunda na Amazônia e conhecer essas paisagens diferentes. Então, aqui as canoagens nos igarapés e nos igapós, como a Aline também disse, quando o volume do rio sobe, a gente tem a oportunidade de navegar nas florestas alagadas, ali mais próximo à Copa das Árvores. E no nosso roteiro de 6 dias, a gente passa por uma comunidade indígena da etnia Munduruku, que fica ali dentro da Floresta Nacional do Tapajós. É um momento muito especial na viagem, porque a gente preza muito por mostrar uma Amazônia autêntica, né? Essa é uma das nossas missões. Então, a gente não tem ali uma apresentação, nem nada programado. É realmente uma vivência bastante genuína, e a nossa anfitriã a bordo tem uma discussão muito grande antes da gente descer, mostrando um pouco da visão que às vezes a gente tem estereotipada das comunidades indígenas, né? E lá a gente consegue perceber e entender um pouco da atualidade, dos problemas, dos grandes desafios que eles enfrentam.
A comunidade Munduruku que a gente visita está dentro do processo de luta pela homologação da terra deles. Então, é um momento muito rico de troca, realmente, nessa vivência. A gente tem a observação de fauna também. Assim como a Aline citou lá no Rio Negro, a gente não tem nenhum momento ou atividade específica para avistar os animais, como também ocorreu lá no Pantanal, como o Douglas falou. Mas isso acontece de forma muito natural durante todo o percurso. Então, é praticamente impossível não ver os botos também nessa região, não ver alguma ave, mas tudo de forma bastante orgânica, assim, acontecendo durante a navegação. E os banhos de rio, que esse também é um grande diferencial lá de Alter. Pelas águas serem mais claras, pela temperatura ser bastante convidativa também, a gente tem muito banho de rio. Então, o que a Camila comentou no início, que às vezes no Rio Negro algumas pessoas se sentem um pouco com medo no início, né, por não conseguir ver muito bem, por ver aquela coloração escura. Lá em Alter, como a água é mais clara, tem banho de rio todo dia, por isso até que a gente preza por deixar uma atividade por dia e um período também para que a pessoa possa curtir a praia, possa relaxar e não fique aquele roteiro cheio de programação, que a pessoa tenha muita coisa para fazer e não consiga realmente descansar e curtir o principal. E aqui é um momento muito especial. Em todos os nossos roteiros, no último dia a bordo, a gente faz um jantar de despedida na praia, que a gente chama de piracaia, que é uma tradição local lá do Pará, que é assar um peixe na praia. Só que aí a gente faz essa produção, que também é uma coisa produzida com as comunidades de lá. Então é uma surpresa, a gente tem isso descrito no roteiro, né, esse jantar especial, mas a gente não fala muito e não gosta até de mostrar muito as fotos para os clientes, exatamente para que eles tenham essa surpresa no fim da viagem, na última noite, para fechar realmente com chave de ouro. Então o barco vai navegando e quando ele atraca na praia, já tem toda essa produção montada, iluminada, e aí desce todo mundo para celebrar esse último momento antes de desembarcar no dia seguinte. E aqui o nosso barco, então, a gente navega com ele nesses roteiros. É um barco que acomoda até 18 pessoas, são 9 cabines, todas suítes, todas com ar-condicionado, e que proporciona que a gente consiga navegar com estrutura, com segurança, para que a viagem comece e termine bem. Então, aqui é uma foto mais lateral, para vocês conseguirem ter uma visão melhor. Ele tem 4 convés, 2 áreas sociais abertas, né? A sala de jantar e uma sala de estar, que a gente chama, e o deck ali em cima, a céu aberto para o pôr do sol, além das cabines, 4 em cada um dos andares. Então, 8 cabines do barco são 9, né? 8 delas são standard, que a gente chama, são cabines com beliches. A cama de baixo é uma cama viúva, aquela que é um pouco mais larga, e a de cima é uma cama de solteiro. E uma cabine é a que a gente chama master, que é essa cabine mais espaçosa, única com cama casal queen, e tem essa visão mais panorâmica bem ali na frente do barco. A gente trabalha com produtos biodegradáveis, os amenities são todos produzidos ali na região, a gente sempre tem uma cartinha de boas-vindas, que pode ser feita por cada uma das agências, né? Vocês mandam para a gente coloca ali na cabine com a marca de vocês, para receber bem os passageiros. E aqui, passeio então pelo barco, as áreas comuns, como eu disse, a sala de estar, uma varandinha que a gente tem ali com espreguiçadeiras. Aqui é o deck superior, ali no último convés, que a gente fica para ver o pôr do sol, o nascer do sol, algumas pessoas também. A sala de jantar. A alimentação a bordo, como eu disse, então, inclui todas as refeições. A gente sempre mescla um pouco da culinária paraense, que é super famosa e reconhecida. São alguns pratos locais com um cardápio mais geral, né, mais próximo ao que a gente tem nas cidades. Então, todas as refeições a gente sempre tem uma opção de peixe, de carne, de frango
E antes da viagem também os passageiros respondem uma ficha e aí a gente adapta esse cardápio a possíveis pessoas vegetarianas, veganas ou com alguma restrição específica. As bebidas também são inclusas, água mineral, sucos, refrigerantes, cerveja e caipirinha. Os clientes que queiram também levar alguma bebida à parte, vinho ou um outro tipo de bebida, a gente recebe e armazena de acordo, sem nenhuma taxa extra. E a nossa estrutura a bordo também. A gente sempre ressalta que é muito importante, as praias são lindíssimas, a paisagem é lindíssima, mas sem uma estrutura você pouco consegue curtir e ficar ali. Então, a gente em cada descida tem, a nossa equipe prepara ali um ambiente para as pessoas ficarem, sempre tem um lanche especial em algum momento, exatamente para que a experiência seja a melhor possível a cada momento. E aí, por fim, a gente trabalha também com outras embarcações menores. O Belle Amazon, como eu disse, acomoda 8 pessoas. A gente tem um outro barco que está em reforma e vai ser inaugurado em novembro, que vai acomodar 24 pessoas. Então, são barcos grandes para a região, para grupos maiores, mas a gente também opera com esses barcos menores, para até 6 pessoas. Então, se tem uma família menor que queira fazer uma viagem privativa, exclusiva, só para eles, a gente opera os mesmos roteiros, com os mesmos serviços, só que num barco menor, seguindo a mesma estrutura, mais reduzida, né? E aí, por fim, como eu disse, as nossas datas de saídas para 2021, as saídas regulares, que podem, então, ser adquiridas cabines, e aí forma-se um grupo até 18 pessoas ou 24 em outro barco, para fazer essa navegação, e caso o cliente não possa ou não tenha interesse em uma dessas datas, a gente trabalha também com os fretes. É isso, obrigado. Colecionar o pôr do sol, né? Bom, quero saber se está todo mundo com os brindes aí, com os copos, café, água, vinho, caipirinha. A gente fazer Vou a nossa até deixar foto o pôr do final. sol aqui, ó. Vou pegar o meu, gente. 1 segundo a gente tirar a nossa foto. Já é de lei, a gente precisa colecionar pôres do sol e celebrar esses momentos de retomada. Ó, a Josi sempre me acompanha, não é água não, né, Josi? Não é possível que hoje é água. Todo mundo puder abrir aí a câmera pra gente tirar uma foto.